ponto dele numa certa, quando Deus despertou ele para a libertação, me lembro até hoje, nós estávamos fazendo a libertação, tinha manifestado uma entidade ali, tinha incorporado numa irmã dentro da igreja e não queria ir embora de jeito nenhum. E a gente já tinha feito uma oração e tinha voltado. E nesse dia Deus me usou, me deu uma visão para mim ir mais fundo na libertação. Deus mostrou que aquilo que estava ali era mandado por algo maior. Aí Deus falou para mim, né? Colocou no meu coração. Então vou colocar a cabeça do seu chefe debaixo do pé do Kleber aqui. Falei, pastor Kleber, fica com o pé levantado. Ele ficou. Então falei para a entidade, estava incorporada. Aquela cabeça do seu chefe está debaixo do pé do pastor Kleber aqui. E ele, não sei o que deu no coração dele, que ele ficava assim, ó, tome. Ele ficava pisando. E na hora a pessoa que estava ali incorporada falava assim, fala para ele parar. A entidade que estava ali gritava, manda ele parar. Eu vou apanhar a hora que chegar lá embaixo. Falava bem assim. E aí nesse dia eu olhei pro rosto do pastor e eu vi que o olho dele abriu diferente. Ele teve um contato com algo fora do normal. Naquele dia, Deus tinha dado para ele o dom da libertação. Na sola do pé dele, Deus tinha colocado o poder e ele pisava. O chefe daquela entidade estava xingando a horrores. Lógico que a gente não via com os nossos olhos, mas pela fala daquilo que estava incorporado ali, daquele demônio que estava incorporado, ele pedia misericórdia para parar de fazer aquilo com o chefe dele. Mas como que pode? Uma palavra simples, olha, eu estou colocando a cabeça do seu chefe aqui, debaixo do pé dele. Eu não vi. Ninguém viu. O pastor Kleber também não viu. Mas a palavra estava se cumprindo. Aquilo que estava saindo da boca no caso minha naquele dia, podia ser qualquer outro pregador, podia ser você. Aquela palavra que estava saindo naquele dia, estava se cumprindo. E o pastor Kleber provou. Ele dava e eu olhava para ele, tome. Vocês conhecem ele, né? Vocês conhecem ele. E ele estava, tome. Aí ele viu que era verdade, aí que ele ficava mesmo. Parecia aquela pessoa dando partida no Fusca. Tinha que dar aquelas pedaladas no acelerador, estava daquele jeito. Por que eu comecei com esse testemunho? Por que eu comecei falando disso? Porque na minha vida, eu tinha 12 anos de idade, fiquei sabendo que estava tendo um culto numa tenda na cidade de Mogi Guaçu. Eu tinha acabado de sair da igreja católica, eu estava estudando para padre, eu tinha acabado de sair da igreja católica e tinha acabado de aceitar Jesus. De verdade, tinha acabado de aceitar Jesus, tinha acabado de ter um contato com Deus. Fiquei sabendo que ia ter um culto em Mogi Guaçu, onde é o Cerâmica ali, onde tinha uma empresa que fabricava telha. E eu fui nesse lugar. E eu estou lá, tudo, aí era o missionário Soares que estava fazendo a pregação no dia, e ele chamou os pastores da região que estavam ali, que era da cidade de Mogi Guaçu, que era da cidade de Mojimirim, que era das cidades em volta ali, que ele ia fazer uma unção para eles. No que eu estava no corredorzinho, igual o corredor aqui assim, eu estava no corredorzinho, um dos pastores que veio lá do fundo grudou na minha camisa e puxou lá para frente. Eu olhava para ele com o olho arregalado, nunca tinha ido em culto assim grande, era só aquele culto pequeno, 15, 14 pessoas dentro de uma igreja pequena, e naquele dia eu não conhecia ele grudou na minha costela e puxou lá para frente. E eu fui, e na hora da unção, eu recebi uma unção. Eu não entendia de unção, eu não sabia o valor que tinha o azeite, eu não sabia o poder que tinha a unção.
E eu fui. Me puxaram, né, por livre e espontânea pressão, lá para frente. É Deus. Eu não duvido que foi Deus. De alguma maneira foi Deus. E eu estive lá. E o missionário Soares, ungindo os pastores dele, olhou para mim, olhou para a cara do pessoal ali, que não estava entendendo nada. Mesmo assim, ele catou o óleo, virou no dedão dele e passou na minha testa. Era a vontade de Deus, era o canal de Deus naquele dia, e aquilo tinha que acontecer comigo. Eu cheguei em casa naquele dia, e do lado de casa morava um rapaz, e ele era muito alcoólatra. A mãe dele era espírita. A irmã dele ia no terreiro de macumba. A mulher da casa da frente era beata da igreja. Só que o marido dela era pai de santo. Então vocês já imaginam a vizinhança minha qual que era. E eu até então não via diferença nenhuma deles, porque desde pequenininho eu cresci naquele quintal, eles eram vizinhos meus, e eu não olhava para isso. Eu nunca enxergava isso. Para mim eram pessoas normais. E continuam sendo, só que aí aquilo que eles trabalhavam começou a fazer eles não gostarem de mim. E nesse dia que eu voltei desse culto, esse rapaz ele ficou possuído. Uma entidade chamava Pinga-Fogo incorporou nele. Ele pegou um facão daqueles de cortar cana, que tem a cabeça chata assim, e começou a correr atrás da mãe dele no terreiro, no quintal. E ela gritando, acuda, 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 e ele correndo atrás dela, e ia cortar ela. Dela passar no meio, debaixo de uma árvore, debaixo de um pé de limão, e correr ali no quintal. A vizinha da frente já foi lá. Não, porque eu vou conversar com ele, o que você quer, o que você quer que a gente traz, e correr atrás de uma pinga, correr atrás de mortadela, correr atrás de limão, fizeram uns pratinhos, colocaram no chão, tudo para acalmar aquela entidade. O marido dela já começou, vestiu a roupa, tacou pano, tacou cocarzinho, encheu o pescoço de pemba, de guia, e foi lá. Não, porque aqui você não pode, foi falando, e que aquilo se controlava? Não controlava. E facão passando para tudo quanto é lado. Aí eu lembro, aí eu me lembrei de uma coisa que foi pregada naquele dia, que é o que Deus colocou no meu coração para falar aqui para vocês hoje. O poder da unção que quebra qualquer jugo, que despedaça. Quebrar é partir no meio. Despedaçar em partir em vários pedacinhos, que haja vidro de cola para você colar, despedaçar. Eu olhei para ele e falei assim, bom, está amarrado no nome de Jesus. Naquela mesma hora, o facão voou longe, aquele homem grande já caiu de cara na terra, que eu morava numa casa e era terra. Ele me caiu de cara na terra e começou a virar em volta de si mesmo no chão, igual uma tartaruga, não conseguia ficar de pé, as mãos para trás, e o pé dele batendo naquela garrafa de pinga, batendo naquele potinho de mortadela, fez uma bagunça naquele chão. Aí o pai de santo olhou para mim, eu até não chamava José, alguma coisa assim chamava. Olhou para mim, o homem que estava incorporado chamava Baita, o nome dele era Baita, lembrei. E esse José olhou para mim e falou, e aí, você vai fazer o que agora? Você amarrou, você vai fazer o que agora? Eu falei, o senhor não é o pai de santo? Manda embora. Aí ele olhou assim para mim, não, você começou, isso que você está fazendo eu não consigo fazer, desse jeito que você está fazendo eu não sei fazer, e eu com 12 anos de idade, falei, não, lá falou que era o nome de Jesus, tudo saía. Eu comecei a falar em nome de Jesus, aí ele não começou a não gostar, a mulher dele começou a não gostar, o pessoal começou a não gostar. Mas eu falei, não importa, é em nome de Jesus que você vai sair dele. E saiu. Naquele dia, com 12 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com a libertação. E muitas testemunhas ali em volta de mim. Porque lá onde eu morava, a frente da casa era muro. Tinha portão, tinha tudo. Mas passavam uns metros assim, no fundo da casa era cerca de bambu.
Então, o que dividia a minha casa da casa vizinha era uma cerca de bambu. O que dividia a casa da minha avó da casa do outro era cerca de bambu, tudo cerca de bambu. Então a gente se via no fundo, a gente se conversava. Então teve bastante gente que viu. A vizinha da direita, ela era da igreja Jesus é o Caminho. Não vou lembrar. Ela era de uma igreja lá, evangélica também. Não raspava a perna, não raspava debaixo do braço. A mulher era um gorila, porque cada igreja tinha sua tradição. Não estou falando mal, mas era aquilo que para ela fazia ela sentir que ela era de Deus e que ela tinha o poder de Deus com ela. Passou-se 3 anos depois disso. 3 anos. Tinha ido um pastor na igreja, tinha acabado com o grupo de evangelismo, tinha feito uma bagunça na igreja. E eu saí da igreja com 15 anos de idade. Vamos dizer que eu desviei. E nessa época eu fui nesse período, eu tinha ido no primeiro, no segundo, no terceiro dia de carnaval da cidade, eu estava no carnaval. Carnavalzão comendo eu no carnaval. Só vou começar com esse testemunho antes de entrar na palavra. E eu no carnaval. E eu estava dormindo no sofá da casa da minha avó. Estava de bermuda, de chinelo e sem camisa, deitado no sofá. E tinha passado a madrugada no carnaval. Eu tinha ido lá tomar uma canja para depois voltar para o carnaval de novo. E eu estava ali no sofá. 15 anos, isso. E cheguei, parou um carro na frente da casa da minha avó. Bateram palma lá, a dona Olívia, aí ela saiu, atendeu. Era um pastor muito conhecido meu. Depois de uns anos virou meu ex-sogro. E ele parou lá, o carro dele era um Fiesta. Fiesta não, era um Del Rey. Era um Del Rey. E desceu daquele Del Rey uma mulher incorporada, 2 obreiros, um presbítero e ele. Dona Olívia, fiquei sabendo que o Paulo tem o dom de libertação. Ele está aí? Ela falou, está sim, entra. E isso ela me contou, que chamou eles para entrar. E eu dormindo no sofá. Aí minha avó foi e me acordou. Paulo, tem um negocinho aqui para você. Falei, o que foi, vó? A hora que eu sentei no sofá, que eu abri o olho direito, uma mulher incorporada no meio da sala dela, meu avô sentado no sofá daqui, com o olho desse tamanho, com a mulher toda torta ali, 2 obreiros de pé na porta, o evangelista aqui, tá amarrado, e o pastor falando comigo. O pastor Antônio olhou para mim e falou assim, mas eu acho que você não vai conseguir mandar embora não. Eu olhei bem para ele e ele falou assim, sua avó contou que você estava no carnaval. Eu falei, eu estava. Sua avó contou que você está fazendo bagunça. Eu estava. Sua avó contou isso e aquilo. Eu falei, realmente eu estava. Mas você me dá 2 minutinhos só? Ele falou assim, não, porque eu já estou indo embora. Eu falei, me dá 2 minutinhos. Dobrei o joelho ali mesmo, coloquei a minha cara no pó. Falei, Deus, o Senhor perdoa todo o meu pecado, o Senhor muda o meu coração, porque não é por causa de mim que esse bicho vai sair. Eu usei a palavra bicho, por causa do meu avô. Não é por causa de mim que ele vai sair, mas é por causa do nome do Senhor Jesus. E o Senhor perdoa o meu pecado, esse demônio vai sair, eu não vou... E naquele dia eu voltei para Cristo. Levantei de pé, olhei para aquela pessoa incorporada, olhei para aquele demônio, porque você está na minha garra, porque você está na minha mão, porque você fez, e contou tudo que eu tinha feito esses 3 dias, porque você bebeu aquilo, porque você bebeu aquilo outro, porque você cantou tal música, aquela outra música que você cantou lá é minha, e começou a falar. E eu falei, cala tua boca em nome de Jesus, você não vai sair por minha causa, nem pelo que eu fiz ou deixe de fazer, você vai sair por causa do nome de Jesus. E eu ordenei e saiu. Aquele pastor depois contou o testemunho, que eles estavam das 7h30 da manhã com aquela mulher incorporada, ela foi sair 3 horas da tarde. Não é por minha causa, e não é por sua causa que Deus faz a obra.
Deus faz a obra por causa do nome de Jesus, por causa de você conhecer a verdade e por causa de você fazer o seu coração mudar para o lado de Deus, para Deus poder operar. Aleluia. Irmãos, abre a sua Bíblia em Isaías 10. Aleluia. Isaías 10. Tem um versículo na Bíblia. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tem um versículo na Bíblia que fala que o dom e a vocação do Senhor é sem arrependimento. Depois vocês procuram esse versículo, que essa é a tarefa que Deus está dando para vocês. O dom e a vocação do Senhor é sem arrependimento. O dia que Deus te chamou, te deu a unção, o dia que Ele prometeu uma palavra para você, é sua a partir daquele dia. Deus não tira. Deus não olha diferente para você. Deus não te exclui da lista dele. Deus não te rejeita. Se o teu adversário fala no teu ouvido que ele te rejeita, Deus não te rejeita. Quando Deus te deu o dom, Ele não tira. Quando Jesus falou na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, sei lá, labactame, que quer dizer Deus meu, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus ali para nunca mais abandonar ninguém. Aquela hora que simbolizou que Deus virou o rosto para Jesus na cruz do Calvário, é para nunca mais virar o rosto para nenhum de nós. Tudo o que aconteceu na cruz te segue até o último dia da sua vida. Isaías 10, no versículo 1, vamos começar no versículo 1, e nós vamos pular alguns versículos, para você entender uma coisa hoje, que é a unção. No versículo 1 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. No versículo 5 diz assim, ó, quem achou diga amém. Amém. No versículo 5 diz assim: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Tem Bíblia que fala como vara nas suas mãos. Agora vamos para o versículo 12. Diz assim: havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto da arrogância do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Amém? Amém. Até aqui. O povo de Deus, quando morreu o rei Salomão, o reino de Deus se dividiu em dois. 10 tribos para cima virou Jerusalém, virou Israel. 2 tribos virou Judá. Veio o rei da Síria, eles pecaram, as 10 tribos lá em cima pecaram muito, desviaram de Deus, deixaram Deus de lado, esqueceram de Deus. Deus falou: tudo bem então, chamou o rei da Síria, falou para ele: você vai lá e vai conquistar eles. O rei da Síria foi e dominou Israel, dominou Jerusalém, dominou eles. Só que o rei da Síria achou que ele era o bom da coisa. Aí Deus pegou Isaías, falou: Isaías, vai lá e explica isso aí para todo mundo,
que ele é um instrumento meu, que eu vou terminar minha obra com o meu povo, e depois que eu terminar a obra com o meu povo, eu vou virar para o lado do rei da Síria. Aí eu pego ele. Pode falar para ele, quando eu acabar com a minha obra aqui com o meu povo, eu vou pegar ele. Por que Deus ia fazer isso com ele? Por causa da altivez do coração dele, da arrogância que ele tinha dentro do coração, e por causa da altivez do olho dele. Guarda essas palavras: arrogância do coração e altivez do olho dele. Deus falou: ó, fala para ele que depois que eu terminar a obra em Sião, em Jerusalém, eu vou pegar ele. Ele não vai escapar, eu vou pegar ele. Então ele estava sendo instrumento da ira. No versículo 22, Deus começa a prometer que ia fazer uma bênção para o povo. Ainda que o teu povo, versículo 22, ó Israel, seja como a areia do mar, e um resto dele se converteis, uma destruição será determinada, transbordando de justiça. Vamos para o versículo 27, que é onde Deus quer que eu fale com vocês. Naquele dia, o seu jugo, a sua carga, será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço será despedaçado, por causa da unção. Glória a Deus. Que Bíblia que está escrito gordura? Por causa da gordura. Qual Bíblia está escrito? Levanta a mão. Leia aí na sua Bíblia. Gordura? Gordura. Qual está escrito unção? Acho que a maioria está unção. Essa palavra, ela vem do hebraico e ela se chama shemen. S-H-E-M-E-N. Shemen. Que quer dizer gordura e óleo. Quer dizer gordura e óleo. E para a gente veio denominado unção. Eu acredito que o pastor Kleber falou com vocês a respeito da unção. Ele explicou para vocês o que é unção. Vocês viram como é que ele faz a unção. Ele abre o vidro, ele molha a mão dele com óleo, e ele pega aquele óleo e ele marca uma parte sua. Ou é a palma da sua mão, ou é o alto da sua cabeça. Em casos de doença, você coloca na região da doença, ou é pé, ou é perna. Estou com uma dor de cabeça, é na cabeça. Estou com uma dor no olho, é no olho. Conforme o local, você faz uma marca com aquela unção. Com azeite, com óleo, com a gordura, com o shemen. Vamos ler de novo o versículo. Naquele dia, a sua carga será tirada dos teus ombros. Irmãos, quando Deus fala naquele dia, que dia que é aquele? Jesus em Lucas 10, se eu não me engano, no versículo 38, Jesus lê um versículo de Isaías, que é 60, versículo 28, alguma coisa assim. Isaías 61. Isaías 61. Em Isaías 61 ele leu assim: pois eu sou ungido, né? E ele fala, e hoje se cumpriu, vamos lá, Isaías 61, só para vocês entenderem. Pastor Paulo, o senhor está pulando muito a palavra hoje. Calma. Isaías 61, versículo 1. Quando Jesus fez 30 anos, 33, pastor Kleber, acho que é isso.
Hã? 30. Quando ele fez 30 anos, foi dado para ele a oportunidade de ir à frente e ler uma parte do rolo das Escrituras. E não é igual a gente faz aqui não. Hoje o pastor Kleber, irmãos, abrem Mateus. Vem o Cainã, gente, hoje vocês abrem Lucas. Vem o irmão, vocês abrem tal lugar. Não, era conforme estava sendo lido. Coincidiu que Jesus foi chamado para ler nesse versículo. Nesse versículo, chamaram Jesus para ele ler, ele foi ler. Versículo 1, quem achou, diga amém. Amém. E Jesus leu isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, glória a Deus, e a abertura de prisão aos presos. Irmãos, essa unção da libertação, Jesus, quando ele leu isso, ele fechou o rolo e ele disse assim: hoje se cumpriu essa palavra. Ou tem versículo que ele fala: hoje diante dos seus olhos se cumpriu essa palavra. Ou fala para o seu irmão do lado: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu. Minha irmã, você estava com um problema, acabou. Acabou. Não é parte da minha pregação, não, é real, acabou. Está aqui. Versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Qual que é essa boa notícia? Essa aqui: enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aleluia. Jesus já te libertou quando ele leu com os olhos dele aqui nessa terra essa escritura. Aleluia. Quando ele leu, ele falou: hoje se cumpriu. Aleluia. O versículo lá falava o quê? Naquele dia tirará de sobre vós o seu fardo. Nesse dia foi tirado. Não vai tirar não, irmã. Se você veio aqui esperando seu problema acabar, não vai acabar não. Como assim, pastor Paulo? Já acabou lá atrás. Essa é a boa notícia. Esse é o poder da unção. Ela já desceu do céu, ela já foi espalhada por sobre todos vocês, pelo próprio Criador, o próprio dono dessa unção, o próprio dono da palavra, a própria palavra falou isso, se cumpriu. O Verbo se fez carne, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Qual que é essa glória? Essa glória já cumpriu. Você não tem que pagar promessa não, minha irmã. Não tem não. Você não tem que fazer um ritual para receber isso não. Você não tem que fazer um altar. Isso tudo que a gente faz aqui, irmãos, é para a gente poder fazer a obra. Mas não precisa de nada disso. Só precisa você entender essa palavra. É isso que o seu adversário não quer que você entende. É isso que ele corrompe as outras igrejas. Não estou falando mal de igreja nenhuma, pelo amor de Deus. Mas é isso que ele corrompe a mente daqueles líderes para falar para o povo deles: você não rapa a perna não, minha irmã, senão você não recebe a bênção. Esses dias eu coloquei um vidinho na internet, no meu status, e gerou discussão depois, gerou uns questionamentos. Era de um rapaz que ele acendia uma vela com isqueiro, e um cara ia falando: se você quer receber a prosperidade, acende uma vela.
preferência que seja com fósforo, o cara tinha sido com isqueiro, o cara apaga. Aí depois o cara fala, se você apagou, não precisa, aí o cara acende. Se você acender, você não vai virar o contrário. Quer dizer, tem gente que faz ritual, tem gente que acende vela, tem gente que paga promessa de joelho, tem gente que faz promessa de ficar sem, eu vou ficar esse ano sem comer, na quaresma, né? Vou ficar sem comer carne, vou ficar sem comer, sem beber refrigerante, eu vou ficar sem... Irmão, você não precisa disso não, meu irmão. Você não precisa disso, meu irmão. A única coisa que você precisa... E olha, estavam falando de chuva hoje, hein? A única coisa que você precisa é entender a palavra de Deus. É isso que o inimigo não quer que você entenda. Você tem que orar com o véu na cabeça. Não precisa. Você tem que orar de pé, não precisa. Você tem que orar de joelho, não precisa. Não tem um segredo. O único segredo, Jesus já revelou. Amém? Volta para mim lá em Isaías 10, no versículo 27. Se você lembrar do versículo que a gente acabou de ler, uma das primeiras coisas para a unção ter poder, que eu estou ensinando para vocês o segredo para fazer a unção funcionar na sua vida. O primeiro segredo, glória a Deus, o primeiro segredo é você receber a boa notícia. Lembra lá em Isaías que ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Não quer dizer a pessoa pobre financeiramente. Não quer dizer uma pessoa sem dinheiro, sem recurso. Não. O que a palavra está querendo dizer é para primeiro pregar para a pessoa que não entende. A unção começa a funcionar aqui. Pregar a boa nova aos pobres. E depois aos contritos de coração. Vamos ler o versículo 27? Naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro. Primeira coisa que a unção começa a fazer é tirar a carga de você. Tem gente que carrega um peso que não é para carregar. Não, porque se eu não fizer isso, a minha família desaba. Não, não. Se você não ouvir a palavra, a sua família desaba. Se a pessoa que está com você não ouvir a palavra, sua família desaba. Não é se você fizer ou deixar de fazer. Não. Não é sua culpa. Não é sua culpa. Aquele filho seu passou algum problema e você está se culpando, irmã, não é sua culpa. Não deu certo, não é sua culpa. Não é. A primeira chave que o adversário usa para colocar um problema na tua vida é você se sentir culpado. Começa com a culpa. Você se sente ruim. Você se sente mal. Você se sente inferior. Você se sente devedor. Você se sente negativo. Quem já se sentiu assim uma vez na vida? Todo mundo, gente. Todo mundo. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. A Bíblia fala que Deus colocou a todos debaixo do pecado. Todos. Todos nós estamos debaixo do pecado. Para quê? Para Deus agir com misericórdia com todos. Com todos. Deus agiu de misericórdia na minha vida. Deus agiu de misericórdia na sua também.
Deus agiu de misericórdia na vida do Cainã. Deus está agindo de misericórdia na vida do Messias, um amigo nosso, está lá em São Paulo. Deus está agindo de misericórdia com ele. O fato de não sermos consumidos é a sua misericórdia que se renova todo dia de manhã. Todo dia de manhãzinha, se abrir o olho, está um cheque em branco para você. Você está em branco com Deus. É por isso que a gente está vivo. O dia que Deus tirar a misericórdia, não fica ninguém vivo. Ninguém. Pensa numa pessoa que você acha que é a melhor pessoa do mundo. Se Deus tirar a misericórdia, ela não fica de pé. Eu não fico de pé, o pastor Kleber não fica de pé, a pastora Simone, ninguém fica. Deus tirou a misericórdia e ninguém fica de pé. Por isso, quando você se olhar no espelho, minha irmã, meu irmão, você está passando o problema que você está passando, não é por sua culpa. Não é por sua culpa. Mas pastor, fui eu que fiz o empréstimo. Mas pastor, fui eu que falei aquelas palavras. Mas pastor, aquela pessoa é culpada, ela me falou aquilo, ela me fez aquilo, ela me humilhou. Não, irmão, você está numa batalha espiritual que você não entende. Você está no meio de uma guerra que o seu inimigo não quer que você olhe para ele, quer que você olhe para você, quer que você olhe para o seu irmão, quer que você olhe para a sua irmã, para o seu filho, para a sua filha, para quem quer que seja. Não é culpa sua, é culpa do seu inimigo. Você entendendo isso, o peso é tirado de suas costas. De quem que é esse peso? Do seu adversário. É ele que tem que carregar. É ele que está esperneando essas horas de ódio de eu estar falando isso para vocês, porque ele sabe que o dia dele está contado. Ele sabe que o que aguarda ele é o fogo eterno. Ele sabe que ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Na hora que Jesus deu um brado e consumou a obra, naquele dia ele já perdeu. Você vai começar uma luta espiritual hoje, já começa pensando, você já ganhou. Você não vai ganhar não, você já ganhou. Por que que eu vou ganhar? Por que que eu vou vencer? Por que que vai dar certo? Porque Jesus já tirou esse peso das suas costas. Quando ele morreu na cruz do Calvário, todos os nossos pecados cometidos e ainda que vão ser cometidos, ele já carregou na cruz do Calvário. Seu filho não nasceu, mas o pecado dele Deus já fez, Deus já cumpriu, Jesus já tirou de cima dele. Não vai passar o pecado do pai para o filho, não existe isso. Ah, mas ele vai errar, ele vai cometer, todo mundo comete erro, mas não vai ser isso que vai impedir ele de receber a bênção dele. O que que vai impedir ele de receber a bênção? Ele não conhecer que Jesus já consumou. Ele já consumou, Jesus já tirou de suas costas. Versículo 27. Depois que ele tira a carga de sobre o ombro, tudo lá, diz assim, e o seu jugo do seu pescoço. E diz assim, o jugo será despedaçado por causa da unção. Meu irmão e minha irmã, só tem uma ferramenta para a gente usar para vencer qualquer problema nessa vida. Só tem uma ferramenta que foi deixada, que é a unção. Essa é a ferramenta. Por quê? Porque ela cumpre tudo o que Deus fez. Aquela unção, quando Jesus leu aquilo, quando ele confirmou aquela palavra, aquela unção foi selada sobre todo mundo. Você não vê, minha irmã, você não vê, eu não vejo. Tem ocasião que eu cheguei a ver, mas eu não vejo. Mas sobre você tem essa coroa de unção. Sobre você, do alto da sua cabeça até a sola do seu pé, cada parte sua tem essa unção. Tem essa unção. A sua semente tem essa unção.
Seu filho, sua filha já nasceu com essa unção. Já nasceu. Você já nasceu com essa unção. Você já nasceu abençoado. Amém? Essa palavra unção e gordura, aqui nessa palavra, ela está dizendo força. Por isso que tem Bíblia que está escrito gordura. Está dizendo força. Essa palavra, ela simboliza poder. Essa palavra simboliza poder. Se a pessoa passar um tempo sem comer, ela fica fraca. Quando você come, você começa a guardar gordura. Você começa a se encher de força. Pode ver, você bate aquele almoço, aquela pratada de pedreiro na hora do almoço, que só vê o cabelinho da irmã atrás do prato assim, né? E manda ver tudo aquilo para dentro e você come. Pode ver, dá uma vontade de dormir, não dá? Não dá um descanso? Dá ou não dá? Ou é só comigo que acontece isso? Tio? Não dá um sono, tio? Nós que trabalhamos muito em obra, a gente pega o sapatão, tira ali os dois, faz um travesseiro e deita ali, pode até bater um sol na cara, a gente está dormindo ali no chão. Não é assim que acontece? Meu irmão e minha irmã, então descanse em Deus. Essa gordura que você está recebendo hoje, essa força que você está recebendo hoje, é ela que vai quebrar o seu problema. O jugo, ele é um tipo de coleira de madeira que é colocado sobre o boi, e ela não é leve não, ela é pesada. O boi não consegue se movimentar para lado nenhum, a não ser para frente. Aquilo imobiliza, aquilo impede, aquilo restringe, aquilo deixa ele, vamos dizer, devagar, fraco. Tira dele a coisa que ele tem de mais precioso, que é o que? A força, a gordura. Que há um bicho para ter gordura, é o boi, né? Rapaz do céu, aquela picanha cortadinha assim, né, irmão? Quem que é churrasqueiro? Você é churrasqueiro? Faz um churrasquinho de vez em quando? Não precisa nem jogar mais nada, aquela gordura que pinga em cima do carvão, faz o que com o carvão? Se você não jogar água ali, dependendo do jeito que for, pega fogo, mas queima até a carne. Gente, entenda isso. Se o seu carro não tiver óleo, ele trava. Se a sua moto não tiver um óleo ali nas juntas dela, ela trava. Se o seu corpo não tiver o tutano, não tiver a gordura no meio dos ossos, você trava. Se o teu espírito não tiver essa unção, meu irmão, minha irmã, você trava. Se você não entender isso, meu irmão, você trava. Você fica sem ação. Qualquer orientação do inimigo você vai e faz. Quem é liberto aqui, diga graças a Deus. Ah não, mas está muito, vocês não comeram direito. Quem está liberto, diga graças a Deus. Isso aí, está melhorando. Até o finalzinho vocês vão sair daqui cheio de energia. Essa unção que vem de Deus, esse shemen, esse óleo, o chifre chama chamar, né? Que vai o azeite dentro. Shofar. Fui na casa do pastor hoje e nós estávamos falando justamente sobre o shofar. Essa primeira palavra SH, lembra alguma coisa para vocês? Shalom. Lembra alguma coisa para vocês? Aquele primeiro pauzinho que forma a palavra shemen, que quem entende disso muito bem é o pastor, é o irmão Mike que veio aqui, que entendem bastante do grego. Eu entendo só o que Deus me mostra na hora. Depois, irmão, esqueço. Aquela primeira palavra, aquela primeira perninha que vem, a primeira perninha que forma o nome de Deus. É a primeira perninha que forma Shalom, que forma Shofar,
que forma Shemen, que é o que nós estamos falando, essa gordura, é a primeira letrinha do nome de Deus, é que simboliza a unção, é que simboliza a gordura. Tem partes que ela vai juntando no grego que ela forma céu, tem partes que essa letrinha vai formando no grego que ela forma poder, tem partes que ela junta que forma fogo, fornalha. Essa palavra, desde o pequeno versículo que você leu, desde o A, o B, as partinhas que formam esse versículo, irmão, já é o seu poder, já é a sua unção, já é a sua chave para abrir a sua prisão. Você está aí dentro porque você quer. Você está sofrendo porque você quer. Você está preocupada com aquele dinheiro para pagar aquela conta porque você quer. Até estava conversando com o pastor Kleber e ele não sabe, mas isso estava fazendo parte do que Deus colocou no meu coração. Tem o Tomé, a fé de Tomé. A fé de Tomé, o pessoal fala de fé, mas não é uma fé. Mas na real, a fé de Tomé é quando você acredita numa coisa que você sabe que vai acontecer. Tipo, domingo que vem eu estou aqui, eu venho. Então é possível? É. Você vai estar de folga? Eu vou. Você está com o seu carro em dia, sua moto, seu ônibus, você está em dia. Você vai ter dinheiro para pagar uma condução de mim, você vai. Você acredita que você vai estar vivo, você acredita que você vai ter saúde. Você não tem nada marcado, então é uma fé de algo que você já sabe que vai acontecer. Algo que você já sabe que é possível acontecer. Isso não é fé. Isso é você mexer com as possibilidades. Agora a fé, minha irmã, é você saber que aquela parte do seu corpo que o médico falou que não tem cura, tem. Aquela pessoa que foi embora, voltar. Aquela pessoa que te magoou, pedir perdão. Você se perdoar. Porque tem gente que carrega um peso. Tem gente que o inimigo está te mantendo debaixo do jugo dele e você não percebe. Ele vem e fala no seu ouvido assim, ó. Você tem que ir lá e pedir perdão. Que crente que você acha que você é, se você não for lá e pedir perdão para aquela pessoa? Que crente que você acha que você é, se você não vai orar, Deus não vai ouvir. Você tem que ir lá pedir perdão. Sabe a verdade, irmão? Você não precisa. Você não precisa. Já falou para Deus, não falou? Lá. Precisa. Não precisa. Não precisa, meu irmão. Você não precisa, minha irmã. Não precisa nem ir atrás. Evita, porque o inimigo vai usar aquela pessoa para devolver e te manter num loop, numa coisa presa, e você vai ficar preso. Não, mas eu tenho que ir lá me explicar. Não, você não vai. Que essa é uma das ciladas do adversário. Jesus, quando pegou aquela correia e sentou o couro em todo mundo lá no templo, você não vê a Bíblia ele falando que foi lá, me perdoa, eu estava meio alterado, negativo. Ele fez o que tinha que fazer, fez e acabou. Não volta atrás. Não precisa ir atrás, não. Deixa a pessoa lá. Que a pessoa também tem parte. Tá? Entenda uma coisa. Tudo que você faz, 50% é você e 50% é outra pessoa. Tudo. Uma discussão. A pessoa também tem que se controlar. Você também tem que se controlar. Mas vamos supor que ali o adversário está com um monte de lenha e os dois perderam a cabeça. A sua metade já está perdoada, tá bom? Deus está pedindo para te falar, tua parte já está perdoada. E você, meu irmão, que olha para tua esposa, para o teu esposo, né? No caso, esposa olha para o esposo, ou você quer que aquela pessoa venha pedir perdão para você, esquece que também a parte dela Jesus já perdoou. Tá? A parte daquela pessoa, Jesus também já perdoou, ela não sabe. Ela vai ficar lá constrangendo, vai ficar toda revoltada, toda magoada, porque ela não ouviu a palavra, ela não entendeu. Ela vai ficar sofrendo lá, mas você já está liberto.
Tanto do seu lado como do lado daquela pessoa. Amém? Quem acredita, diga eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Abre para mim, lá em Atos 10, 38. Então, Deus já falou para a gente aqui 3 coisas importantes. Você tomar cuidado com o que você pensa, você tomar cuidado com o que você sente, e que você já está livre. Você já está livre. Tem gente, irmãos, que gasta R$300 com terapia, R$400 com terapia, 500. Você não, né, irmão? Que o irmão fez assim, ó. É psicólogo? Irmã, não, vamos ajudar a irmã. Vai lá, compra uma pizza, vai na casa da irmã, conversa com a irmã. Nada contra terapeuta, tá? Ela tem mais é que ganhar dinheiro desse pessoal que não conhece a palavra mesmo. Mas você, meu irmão e minha irmã, você tem que dobrar o seu joelho e falar com Deus, tá? Você já vai sair daqui sabendo que Jesus já fez tudo para você. Esse é o primeiro papel da unção. Você não tem que pregar para os outros só, você tem que pregar para você também, tem hora. Que Deus começou a falar aqui, mas Ele me levou para outro caminho, Ele me fez lembrar. Você acorda cedo, você olha para o espelho, e você tem que falar assim para você mesmo. Você está perdoado. Jesus já te salvou. Fala para você mesmo. Porque eu sei que o pastor Kleber, se ele for com a pastora Simone na loja, e a pastora Simone pedir para ele uma sandália de R$80, ele vai comprar uma sandália para a pastora Simone. Ele vai comprar. Mas na hora dele entrar no mercado, ele vê um chinelo de R$10, R$15, ele não compra para ele. Ele não compra. Ele compra ele compra para os outros, mas para ele não. E o primeiro papel para você, eu estou falando dele, mas serve para todo mundo aqui. Eu faço isso com as minhas filhas. Eu falei, eu vou guardar um dinheiro aqui, que eu tenho que fazer tal coisa aqui, tal coisa ali. Vim aqui para Amparo do sábado passado, coisa do Japão que estava tendo ali, a mostra do Japão. Trouxe a minha pequenininha, ela me gastou R$400 lá. Eu estava procurando dentro do carro, ver se ela não catou nenhum japonês e enfiou dentro do carro ali, irmão. Porque aquele valor, irmão. Falei, ela comprou algum japonês e enfiou dentro do carro aqui. Eu estava pensando, né? Porque é tudo pequenininho. Falei, vai enfiar um japonês no porta-luva aqui e levar embora para casa. Gente, mas Aí você pensa em você, você fala, eu não vou fazer para mim, faz para você também. Tá? Porque Jesus fez o máximo dele para você. Ele veio, ele falou a palavra primeiro lá atrás, ele encheu um profeta, o profeta falou a palavra, aí ele veio, depois de um tempo ele, bem naquele dia, já estava tudo certinho, eu vou na igreja esse dia e eu vou pregar. Ele foi lá e ele falou aquele versículo mesmo que ele tinha prometido, cumpriu tudo. E ele fez para quem? Para mim? Só para mim? Não, fez para vocês. Primeira etapa da libertação, você saber a verdade. Você saber que você já é liberto, saber que Jesus já fez, você já conheceu essa verdade. A segunda, você vai ter que mexer com o seu coração. Lembra lá que Deus falou que para o rei da Síria, que ele ia visitar o coração altivo dele, o coração soberbo dele? A Bíblia fala que a inveja faz secar os ossos. Tem tradução que fala que o ódio faz secar os ossos. Tem Bíblia que fala que a ira faz secar os ossos. E o que tem dentro do osso? O tutano, o mocotó, a gordura,
A sua vida está dentro do seu osso. É ali que a tua gordura fica. Está com mágoa? O inimigo ganha de você e Deus não consegue trabalhar. Está com raiva de alguém? Mágoa de alguém? Você não vai conseguir receber a bênção. Você tem que limpar seu coração primeiro. Deus falou para o rei da Síria: beleza, você está judiando o meu povo ali, mas a hora que eu terminar a obra eu vou virar para você, porque o seu coração é ruim e você tem o olho altivo. Não é seu esse poder. É isso que Deus queria dizer para ele. Não é seu esse poder. Esse poder não é meu. Esse conhecimento não é meu. Essa unção não é minha. Essa força, essa gordura, esse shêmen não é meu. Foi derramado sobre mim. Ele veio de Deus. Ele é de Deus. Ele foi cumprido por Deus. Eu estou falando de mim, mas é de você. Esse poder não é seu, essa unção não é sua, essa força não é sua, essa sabedoria não é sua, é tudo de Deus para você. Glória a Deus. Atos 10, versículo 38. Quem achou, diga amém. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. O que você entendeu aqui? Que Deus colocou sobre Jesus uma unção. Não era? Qual que era a primeira obra que Jesus fazia para aquela unção funcionar? Porque Jesus estava na mesma condição que nós. Homem, ser humano. Deus estava igual homem. Para a unção, para o poder funcionar, tem uma regrinha para fazer. Qual que era a regrinha? Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Você recebeu a unção. Com poder. O qual andou fazendo bem. Gente, uma coisa é você querer usar o poder de Deus para fazer o mal. Não vai funcionar. Não liga, não dá cola, não funciona. Você vai usar o poder de Deus para fazer o bem. O que é fazer o bem? Curar, né? Acalmar outra pessoa. Você tem o poder de acalmar quem você quiser. O Daniel não estava na cova cheio de leões e não ficaram mansinho ali? Fez o bem. O que ele fez? Em vez dele sair, falou, joga todo mundo lá dentro, ele ficou lá dele, ficou quieto. O rei pegou, agora jogou os outros. Os que falaram mal, os que murmuraram, os que criaram a lei para o Daniel cair. Até o pastor estava falando uma coisa interessante sobre fazer a obra. Ele falou, pastor Paulo, você sabe que a obra eu deixo todo mundo fazer, né? Falei, sei. Ele estava falando de um caso de um pastor, que o pastor dele oprimia ele, para ele não fazer a obra, restringia, calava, oprimia. O irmão ficava mais feliz fora da igreja que perto do pastor. Então o pastor não fez o bem. Por mais que ele quisesse doutrinar, ensinar o outro pastor a ter fibra, ele estava fazendo errado. Então Jesus andou fazendo bem. O que acontecia depois que ele fazia o bem? E curando a todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Qual que era a primeira cura que Jesus fazia? No coração. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida.
Guarda o teu interior, não é o órgão que bombeia o sangue não, tá? Quando fala coração, é espírito. Quando fala em contrito, é no espírito. Quando fala aflito, é na alma. Porque no espírito é onde acontece o pensamento. Nós moramos num corpo e usamos esse corpo para funcionar nessa terra. Você só me escuta porque a minha voz move o ar vai no seu ouvido e o seu ouvido entende a palavra. O seu espírito só me escuta por causa do seu corpo. Quer escutar o seu espírito? Fala assim, ó, Deus seja louvado, sem mexer a boca. Em pensamento, ó. Você vai ouvir a sua voz, ó. Olha lá, Deus seja louvado. Fala para você ver aí dentro. Tá vendo? Essa é a voz do seu espírito, essa é a sua voz. O contrito, ele fica assim: eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, ai, vai acontecer isso, ai, vai dar errado. Ele está se esmagando, ele está se arrebentando, ele está se despedaçando. Aquela mulher do fluxo de sangue, o que ela falou consigo? Dentro dela, não falou para ninguém. Se ela falasse para alguém, ela ia morrer na hora. Ela estava jorrando sangue e fazia um tempo. Ela pensou dentro dela, sim, ela falou consigo. Então somente dizia: se eu tocar na sua orla do seu vestido, eu serei sarado. Está entendendo como é que funciona a obra? Jesus deixou claro isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falava isso. E na mente dela, ela estava assim: vou tocar em Jesus, vou ser curada. Vou tocar em Jesus, vou ser curada. Está entendendo como é que você é curada agora? Você limpa o coração, esquece dos outros, esquece a maldade, não é culpa sua. Jesus te salvou, Jesus te curou, Jesus já te perdoou. Você tem unção, você tem um poder, cumpriu a palavra. Aí depois tem agora essa outra parte. Qual que é? Andar curando os contritos de coração. O primeiro que você tem que curar é você. Né, Kainan? Primeiro é você, irmão. O primeiro que tem que ter ação é você. Eu fiz um curso de bombeiro civil, e na empresa que eu trabalho, eu também desempenho o papel de bombeiro lá dentro. E uma das regras que tem é assim: primeiro você tem que garantir a sua segurança, a sua integridade, para daí você poder ajudar um outro. Sempre assim. Como que eu vou ajudar meu esposo? Primeiro você se ajuda. Primeiro você se cura, se perdoa, pensa coisa boa. Pensa coisa boa. O que você quer? Eu quero que a minha mãe volte a falar comigo. É amanhã que é dia das mães? Não, domingo, né? Domingo é dia das mães. Então, já começa a pensar isso. Quero que minha mãe me perdoa. Eu vou lá, vou tranquilo, ela vai me perdoar. Eu perdoei ela, Deus. Agora falta esse lado dali. Ela vai me desculpar, ela vai me perdoar. Ela vai vir falar comigo. O que você quer que aconteça? É isso que você tem que falar dentro de você. Eu vou lá na igreja, vou receber oração e vou ser curado. É isso que você tem que pensar. Olha, daqui a pouco o pastor Paulo vai terminar a palavra, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. É hoje que eu saio com a minha bênção. É isso que você tem que falar dentro de você. É isso que você tem que estar passando dentro de você agora. Eu devia ter vindo mesmo hoje para escutar essa palavra, hein? A hora que aquela unção tocar a minha testa, recebi a minha libertação. Não é o azeite, tá? Não é o óleo, não é o azeite. Eu acredito que ele faz milagre, sim. Eu vi o azeite fazer milagre na vida de pessoa que não conhecia a palavra também. Mas só vai acontecer com mais poder e com mais eficiência se você vier aqui pensando isso.
O Davi, o rei Saul estava perseguindo o Davi. Davi teve a chance de furar o rei Saul ali, matar o rei Saul numa caverna. O Davi falou assim: ninguém põe a mão nele, porque ninguém que tocou no ungido do Senhor ficou inocente. Ninguém. Ah, pastor Paulo, eu vim de uma igreja que o pastor não fala mal do seu ex-pastor, não. Fala não. Você não vai ficar inocente. É uma das ciladas do adversário. Se você fez isso até hoje, já está perdoado. Mas não pensa isso. Ah não, eu vou falar mal do Cainã para o pastor Kleber. Não, Cainã é muito chato, irmão. E não pensa isso. Isso aí é uma outra cilada do adversário também. Ninguém que toca no ungido fica inocente. Fala para o teu adversário agora, bem isso, toca em mim para você ver. Pode falar para ele? Ninguém fica inocente. Aleluia. Ele não vai tocar em você a partir de hoje. Nunca mais. Nunca mais. Nem num fiozinho de cabelo seu se cair no chão, ele vai dar a volta. Ele vai dar a volta. O ar que você está respirando, ele não vai respirar junto não. Ele não vai nem chegar perto. Vamos ler aqui de novo essa parte do versículo. O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como que Deus era com ele? Por causa da palavra que ele estava ali simbolizando, o qual a cumprimento da palavra ali com ele, o qual o Espírito Santo, a própria unção, o poder, o Shemen de Deus já estava sobre ele. E outra, ele estava fazendo bem. E quando ele começava a fazer o bem, a cura vinha na hora. Vinha na hora, ele só falava assim: vai, não peque mais. Vai, você já está curado. Teve casos não, né? Que ele cuspiu no chão, fez um barrinho e passou no olho de um lá. E a pessoa voltou a enxergar. E dizem ainda de passagem aí que ele teve que dar uma reguladinha no olho, que ainda ficou um pouco melhor ainda. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas a ribeiro de águas. Se o seu olho espiritual abrisse, você ia me ver como uma árvore. Você ia ver uma copa sobre mim, a qual onde estaria o poder de Deus. Você veria raízes sobre abaixo de mim, que seriam as minhas virtudes e as coisas que eu acredito e as obras que eu fiz. Você veria no meio do tronco meu, no meio meu, você veria a grande luz, que seria a seiva de Deus e o poder de Deus dentro de mim. Aleluia. Jesus curou esse cego e falou para ele: e aí, você está enxergando? Cara, eu vejo as pessoas como árvores. Ou seja, a cura foi tão boa que o homem estava vendo até no plano espiritual. Estava vendo as pessoas como elas são de verdade. Jesus falou: peraí, exagerei. Vai, deu uma reguladinha, agora tu não está normal. É isso que você tem que entender. Essa unção, ela é tão poderosa que ela pode te tirar da pessoa que você é aqui e te colocar numa pessoa que você nem imagina que você é. Da maneira que Deus te vê. O teu inimigo te vê desse jeito, enraizado na palavra, cheio do poder e tocando o céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos voltar para Isaías para a gente terminar, que eu acredito que eu exagerei na palavra hoje, irmãos. Isaías 10, versículo 27. Não seja altivo do coração. Tudo o que você fizer, faça com humildade. Todo lugar que você entrar, entre manso e calmo. Por mais poderoso que você vai sair daqui hoje, por mais cheio da unção que você é e está hoje aqui,
Por mais forte que você está saindo daqui hoje, não seja altivo. Viu a pessoa ali passando um problema, não chama de tonto. Você é tonto, meu. Mas está de novo errando aí. Não seja assim. Não seja altivo. Deus vai cumprir a obra na vida daquela pessoa. Depois você não esquece, a paulada vai vir do teu lado. Vai vir de um jeito que você não acredita. Não humilha ninguém, gente. Não humilha ninguém, não oprime ninguém, não faça ninguém se sentir culpado de nada, de nada. Eu lembro quando eu estava aqui em Serra Negra, no último dia meu aqui, que Deus me falou assim: pastor Paulo, volta para Mojimirim para você fazer o seu trabalho lá. Aí eu avisei o pastor Kleber, o pastor está indo embora. Meu Deus, pastor, nós já arrumei o caminhão, estou indo embora. Mas e agora? Falei, irmão, diz a palavra que... Como chama aquele rapaz do Elias? Eliseu? Eliseu falou assim, mas senhor, o senhor vai, e aí como é que eu fico? Eu lembro que Deus mandou dar essa palavra para ele. Ele falou assim, ó, se você me ver partir, você vai receber a unção dobrada. Lembrou, pastor? Eu estou entrando no caminhão para ir embora, olho para o outro lado da rua, está a moto dele, ele sentado em cima, só assim. Recebeu a unção dobrada. Se você acha, irmão, que Deus fez a obra por mim, se achou aquilo muito bom, para você a unção é dobrada, irmão. Aleluia. Dobrada. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai. Versículo 27, irmãos. Naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro. O seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Pastor Kleber, como que nós vamos fazer? Vamos fazer uma fila aqui já e já começar a unção? Então os irmãos, vem cá. Vamos fazer a unção. Os irmãos, faz uma fila do lado de cá. Isso, unge todo mundo, pastor. Aí os irmãos, faz uma corrente aqui, ó. Os obreiros que faz a obra, faz uma corrente aqui. Quem está atrás também, faz uma corrente. Fica um do lado de lá, 4 do lado de lá, 4 do lado de cá.